Texto de 2 Coríntios 5:1. Vai abrindo a palavra de Deus com fé. Todos aqueles que nos acompanham pelo horadaverdade.com, sejam bem-vindos na Igreja Sinal com a Fé, nessa transmissão, ao vivo, dia 24 de julho de 2014. Estamos falando diretamente da sede com propósitos, amém? De que Jesus seja anunciado nos últimos dias da maneira como ele sempre foi testemunhado, pela palavra, amém? Que Deus abençoe a todos que nos acompanham, membros, convidados de Jesus a esta mesa. Sejam bem-vindos na Igreja Sinal com a Fé e naquilo que Deus vai falar. A igreja está preparada? Amém. 2 Coríntios 5:1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estivermos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus? Possa sentar, Deus abençoe toda a igreja. Amém. Eu vou trazer uma palavra aqui em cima desse púlpito que não se escuta mais. Crente. Não se escuta mais as pessoas falarem que são crentes em Jesus. A moda agora é dizer que elas são evangélicas. Mas a palavra mais utilizada, a expressão mais utilizada, relativa a Jesus, o que está relativo a ele, é aquele que tem convicções cristãs. Se trata do crente em Jesus. Não de uma moda, mas de uma obra selada, confirmada, porque foi realizada em Cristo nas condições que Ele impõe. Então, um crente, se você for resgatar os valores, os princípios do que ele é feito, você não vai encontrar nos dias de hoje. Você vai sentir uma falta tremenda, assim como já se sente falta do evangelho pregado. Nós sentimos falta das pessoas que levam sobre si o perfil, a característica do cristão que Jesus espera, não só da igreja, mas de todos nós particularmente. Posso dizer aos amados irmãos que eu considero o movimento evangélico como uma seita, não como um propósito cristão. Exatamente por esta questão, porque nós buscamos e não encontramos os valores exatos. Vamos em busca do perfil, das características, dos moldes do que é feito um crente em Jesus. E não encontramos no movimento evangélico. Então podemos considerar seita, heresia, mentira, tudo aquilo que leva um nome, mas não tem o conteúdo que se espera. Tomara a Deus que você não caia na besteira da moda de querer exatamente seguir ou tentar imitar aquilo que está acontecendo lá fora agora no movimento religioso, no movimento cristão. Porque o que a gente ora na presença do Senhor, o que a gente pede para Jesus, é que a vontade dele seja obedecida. E que aquilo que ele quer ver em nós, ele encontre.
Paulo ele fala do que é feito um crente em Jesus. E ele começa a fundamentar de uma parte de Deus que é eterna. E quando ele fala que um crente em Jesus é feito de uma parte de Deus que é eterna, que não foi construída por esforços, por inteligência humana, mas pela revelação, pela manifestação de Deus por Jesus Cristo. Paulo ele faz uma colocação que eu já quero colocar de imediato aqui. Que a parte de Deus eterna que ele se referia, que Jesus realiza no homem, ela se inicia por intermédio de um conhecimento e se firma na certeza de que aquilo é a verdade. Isso é tão importante dizer isso aqui hoje nessa noite, porque nós sabemos que nessa esfera do cristianismo há muitas pessoas bem intencionadas com o nome Jesus, mas não sabem como ir a isso, como chegar a Ele. Não sabem como conduzir as suas vidas para que Ele seja glorificado, por falta de conhecimento, de esclarecimento. Muitos desses que não têm a compreensão que devem do cristianismo, são cheios de certezas também, como de boas motivações. Mas se não há conhecimento e discernimento da doutrina exata que rege o Evangelho, que nós temos que obedecer, de nada vale as boas intenções. Fomos chamados por Cristo para termos uma parte de Deus dentro de nós. E Paulo cita aqui, trata-se de um corpo espiritual. Um corpo espiritual feito por Jesus dentro daquilo que é material, que é humano. Uma obra que, segundo as Escrituras Sagradas, é inaugurada em Cristo, segundo João 2,21, porque foi o Senhor que inaugurou a ressurreição que nós estamos, nesse exato momento, aberto para vivermos a ressurreição espiritual, o nascimento, a criação, o florescimento de uma pessoa criada por Deus, de uma obra feita por Deus. É disso que estamos falando aqui. Texto de João 2,21. Jesus pregou sobre o templo espiritual. Se dirigiu ao templo espiritual como sendo o corpo da salvação, que ele inaugurou pela sua ressurreição. A ressurreição que lhe deu a ascensão que nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo que nesse momento está empenhado a dar inauguração, abertura dessa obra espiritual naquilo que é físico, material e humano. Segundo o texto de João 3,3, se você abrir, você pode conferir, eu não vou ler, mas tenho que dar referência. O corpo espiritual, que segundo nosso Senhor, é uma obra consequente da sua regeneração, do seu poder de libertação na vida de um homem, que o busca, que o recebe na condição de Salvador, e que por intermédio dessa fé, ele obtém uma nova criação dentro de uma natureza comprometida. O que fez realmente muitos, diante da sua pregação, delirar e não entender como pode um homem nascer de novo, se ele não morre para esta vida. Jesus não pregava sobre reencarnação, ele pregava sobre regeneração. Um processo que foi determinado na cruz de Cristo, no seu sofrimento, na sua morte, no seu holocausto pelos nossos pecados, para abrir um precedente aqui não só de perdoar quem faz coisa errada, mas de dar a transformação que nós precisamos para oferecer a Deus a criação que Ele tanto espera, o homem, a mulher que Ele tanto espera agora em Cristo. Paulo chega a comentar sobre isso em Romanos 6, verso 3 ao verso 8. E diz que o ato do batismo, que está determinado pela fé em Cristo,
É um encontro que nós temos com Jesus, com a sua morte e com a sua ressurreição. Em Romanos 6, Paulo prega que a figura da morte e da ressurreição que foi cumprida em Cristo, nós estamos aqui para viver espiritualmente. Se formos plantados na morte de Jesus, morreremos para o pecado. E se morremos para o pecado, com Ele ressurgimos para uma nova criatura e para uma nova criação. Assim Deus determinou que quem não morrer para o pecado e quem não ressurgir para uma nova criação feita, desenhada em Jesus, não pode herdar o reino do céu. Porque aquilo que é natureza, aquilo que é homem é carne, mas aquele que é nascido do Espírito e em Cristo, este sim é o Filho de Deus, é o salvo. O batismo nas águas não foi dirigido para ser vivido por quem quer quebrar urucubaca e maldição, mas para quem quer exercitar uma experiência com Cristo espiritual que o faça ser liberto daquilo que Deus odeia e criar dentro de si, pela transformação em Cristo, um novo homem, uma nova mulher que agrade a Deus. Jesus pagou o preço para que a justiça fosse executada sobre nós. Uma casa espiritual colocada dentro de nós pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus, aonde poderemos dizer diante da cruz que levamos dentro de nós uma obra cujos homens não colaboraram para realizar, cujos homens não deram inteligência para ela, mas ela foi criada pelo amor, pela misericórdia, pela ação do Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo em nossas vidas, e nós somos os voluntários, deveríamos ser estes voluntários, aonde por intermédio desse conhecimento que o Evangelho nos dá, pela certeza que nós devemos ter em Cristo, buscarmos em Jesus agora aquilo que Deus precisa para se alegrar. Você pode fazer isso, se você crer, você pode fazer isso, se isso te realizar, mas nada disso virá por obra miraculosa, sobrenatural, só, mas também com o trabalho, com a dedicação, com o sacrifício daqueles que querem, que desejam ter dentro de si uma parte de Deus, de Cristo, que é eterna e nunca vai morrer. Nós estamos aqui para isso. Pode ser que não vale muito a pena para você agora, mas quando Deus te chamar na condição espiritual, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ter saudades desse momento que você teve uma chance para se salvar. Todo homem é feito de uma parte espiritual, mas não dessa, porque esta aqui é feita por Deus, o homem não nasce com ela. Todos nós temos sentimentos, afinidades com isso, pensamentos, ideias, mas eu estou pregando de uma coisa aqui que Jesus só realiza por intermédio de uma experiência com a fé, não com a natureza, não com a ordem natural, tá? É inaugurada nele porque foi determinada pela fé. Sai de uma experiência regeneradora porque Deus condenou tudo que vem de Adão. E nós estamos aqui para alcançarmos isso por intermédio de Cristo, não porque somos ignorantes, religiosos, fundamentalistas, porque somos crentes. E atingimos o nível máximo do conhecimento de Deus. Sabe o que é? O nível máximo do conhecimento do Evangelho? Que Jesus é uma proposta para quem tem que se converter. Não é uma proposta para quem não quer se arrepender. O nível máximo do Evangelho é você criar todo espaço da necessidade possível para Jesus se encaixar nisso. Por quê? Porque por intermédio das tuas qualidades, da tua parte de desejo, de vontade própria, Deus não vai trabalhar nisso. Não o realiza. Juntar com o seu desígnio coisas que estão comprometidas e deterioradas por causa da abominação, do pecado e da iniquidade. É da vontade dele que,
iniciemos um processo do zero com Cristo, da estaca zero com Jesus, nos esvaziando de si mesmo, da nossa forma autoritária, da nossa forma orgulhosa, prepotente, impenitente, soberba, dona de si mesmo, dono das razões próprias, e nos entregarmos vazio a Cristo para que Ele nos encha do que Ele quer. Temos dentro de nós uma obra de Deus que é eterna, criada por Jesus, que corresponde a uma habitação celestial, que homem nenhum é autor disso realizado na vida do crente, porque Jesus o deu, Jesus se doou, Ele realizou, Ele é o mentor, Ele é o autor, Ele é o consumador disso. Você está aqui para isso. Se nós tivéssemos condições, por forças próprias, criar o que Deus espera de nós, Jesus não precisaria ter morrido. Mas por que Ele morreu? É porque Deus diz aos homens na terra: vocês são impotentes para dar a mim o que preciso para vos salvar. Por isso vos envio o edificador desta obra de salvação. Ouçam o que este mentor fala, escutem o dono dessa obra, o que ele te diz, porque tudo o que ele te disser e você aplicar, você fará em cima de uma rocha, de um fundamento, o qual situação da vida e desta terra nenhuma abatará, derrubará, comprometerá essa obra que Jesus realizou na tua vida. Em Mateus 6:22, Jesus ele prega que esse corpo espiritual ele deve ser santificado. Que esse corpo espiritual da qual nós estamos ouvindo Jesus falar aqui nessa noite, essa parte de Deus que é eterna dentro da vida de um crente em Jesus, deve ser santificada. Então toma cuidado com aquilo que o teu olho anda vendo por aí, porque a lâmpada do corpo do crente em Jesus é os olhos, é o que ele vê, é o que ele dirige a atenção. Olhar 43, você que sabe do dito popular. Tudo aquilo que você olha, você transfere para essa parte espiritual dentro de você. Você é aquilo que você olha, você é aquilo que você lê, você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você sente. Jesus te direcionando inteiramente para atingir o coração do homem, porque ele sabe que se o coração não for ganho, a consciência está perdida, o corpo está condenado. Por quê? Porque esta parte espiritual do homem é importantíssima para ele se salvar, para ele se autoconduzir no caminho, na trajetória que Deus quer. Conhecimento na cabeça do povo não basta, é necessário que nós amemos aquilo que nós estamos ouvindo e cremos naquilo que estamos escutando da parte dele. A parte que Jesus criou dentro de nós, ela deve ser santificada. Você pode colocar muito bem todo um figurino no teu corpo para representar uma parte religiosa específica do cristianismo. Mas não é por intermédio da formalidade, da ritualidade que Jesus se comprova, mas por intermédio daquilo que o homem pensa, daquilo que ele sente, daquilo que ele vê, daquilo que ele escuta, dos seus sentidos, que Jesus opera, que ele entra na nossa vida, que ele nos domina, que ele nos influencia, assim como o pecado também pode usar os 5 sentidos do homem para fazer ele se autocondenar e morrer perante Deus, ou não. Todo pecado do homem sai de dentro dele. Todo pecado do homem está dentro dele. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. E ele disse aos hipócritas que querem pôr regras para encobertar isso que está podre: coração, alma, espírito, ideia, pensamento, sentimento, desejos. Se nós temos uma parte de Deus dentro de nós, que Jesus criou, santifiquemos.
Porque esta parte tem que estar santa, pois os puros de coração verão o Senhor. O reino do céu é para as crianças, porque elas são puras e ingênuas para o pecado. Não são maliciosas, não são maldosas, não são vingativas. Sejais como crianças, como elas são. Porque quem não for uma criança não vai herdar o reino do céu. 99% da igreja já estaria condenada hoje. Se ele entrasse hoje aqui e te pregasse isso. Mas muitos não querem olhar para isso. Querem olhar para outras coisas, outros detalhes. Que não se doutrina a fé. Porque a fé que me doutrina, ela me diz que somos feitos de uma parte espiritual, inaugurada, criada, elaborada em Cristo, que precisa ser tratada, zelada, cuidadosamente, para não ser corrompida. A tua parte espiritual precisa transmitir, transferir, testemunhar Cristo, porque senão o resto está em trevas. É Jesus falando. E quem é maior do que Ele? Mateus 10, 28. A parte espiritual, o corpo espiritual, que deve ser o princípio do nosso temor, do nosso medo. Lê o texto, cenáculo, que eu quero que você leia esse aí. Pode ler bem alto, irmãos. Os internautas também, se quiserem. Vai. Espera aí, vai de novo. Não tenha medo daquilo que pode se decompor, porque essa parte material, todos nós aqui, poderemos experimentar e ver ser enterrado. Mas Jesus diz, tenha medo, tenha temor da parte tua que é eterna. Porque esta daí, tem duas direções, ela pode sofrer uma condenação e nunca mais sair de lá, ou então obter a salvação em Cristo que nos foi revogada por Ele, doada por Ele. Mas precisa ser reformada. Tenha temor daquele que pode fazer a tua alma perecer no fogo do inferno, que tem autoridade para nos julgar segundo o seu parecer, o seu conhecimento naquilo que nós somos por dentro. Enquanto o povão está preocupado com aquilo que os outros pensam, enquanto os homens se defendem dos riscos relacionados à sua parte material física, à sua dignidade material física, Jesus está direcionado a implementar o temor, o medo, sobre aquele que ainda não se salvou. Chamá-lo na atenção de que ele se dirija para uma parte que ainda não foi restaurada, porque não é de Cristo. Porque quando Deus chamar essa parte dentro dele, Deus pode condená-la, porque é dele. Então aquilo que mais interessa hoje aqui nessa igreja, não é aquilo que você trouxe hoje aqui, para implementar como aparência, mas aquilo que talvez não esteja aqui hoje nessa igreja, para ser tratado por Jesus, que são os seus sentimentos, as suas ideias, as suas vontades, a sua opinião. E muita gente retrocede para não ser tratada nisso. Espiritualmente não quer ser tratada por Cristo. E estão se autocondenando e chamando a morte para si. Por quê? Porque a determinação do Evangelho de Cristo, segundo a sua morte, a sua ressurreição, é que essa ordem não pode ser alterada por ninguém aqui. Regeneração não pode ser alterada por nenhum de nós aqui. Precisamos dessa parte de Deus eterna construída dentro de nós agora, porque se Deus nos chamar hoje, Ele vai requerer isso de nós. Quem é nascido da carne, é filho de mãe e pai, é natureza, é criação. Mas aquele que está em Cristo é nascido de Cristo, é nascido do Espírito, é nascido de uma experiência espiritual regeneradora, transformadora, que leva em conta
para que todos aqui nós sejamos salvos segundo a lei do Evangelho. E muitos aqui nesta noite se recusando a essa experiência. E acreditando que podem ser recebidas por Deus assim, em pedaços, em retalhos, em conchas. Meus amados irmãos, o Evangelho não dá margem para expectativas erradas. Ele tira todas as expectativas fictícias, até a mais emocional, sentimental. Para quem não sabe aqui, o Evangelho é puramente racional, como também é espiritual. Quando ele é racional, ele busca evidência. Ele busca a área científica que eu também não posso negar. Que é ver, analisar, buscar as evidências de Cristo em nós. E ele não está pedindo um figurino. Formar uma igreja. Mas a parte de Deus que nos foi dada em Cristo pelo Evangelho, que muitos não estão querendo buscar aqui. Fala-se de santidade, mas eu falo de uma coisa que está acima disso. A certeza de que Jesus é a autoridade dessa salvação, e Ele sabe do que nós precisamos aqui, agora, já. Não é de estarmos ricos por fora, mas ricos com Cristo, ricos com Ele, nessa parte que Ele opera, reina e é glorificado. 1 Coríntios 15, aliás, Lucas 20, 34, melhor dizendo, é um texto que eu também quero que a igreja leia, maravilhoso. Porque essa parte espiritual que Deus opera em Cristo na vida de um homem, essa parte de Deus eterna que Paulo se referia, nosso corpo espiritual, o nosso tabernáculo espiritual, aonde o crente ora, aonde o crente clama, aonde o crente medita, aonde ele reflete o coração cristão, essa parte espiritual que Jesus cria em nós, se nós permitirmos, tem que ser pago um preço por isso. Quem concorda diz amém. Então leia esse texto devagarinho, em voz alta, medita nele, pega gosto por isso. Vai, cenáculo, lê. E aí, o que você achou? Jesus está proibindo o casamento? Está pregando celibato? Ele é contra o casamento nesse texto? Não. Ele toca numa das maiores importâncias culturais: família, casamento, sexo. E quando ele vai falar da importância da salvação do homem, de se criar uma nova criação em vida, no corpo material, uma igreja dentro de nós, um salvo dentro de nós, ele diz o seguinte, que quem quer isso, ele se doa tanto, se sacrifica tanto por este algo que ele ama, a sua salvação em Cristo, que ele pode cortar muito bem um dos maiores bens da humanidade hoje, o sexo. Somente pela questão dele ser salvo. Pode não querer mais ter vontade de se casar, qual o problema? Pode não querer mais ter interesse por essas coisas culturais, que também são de necessidade humana, mas que muitos têm pecado, transgredido, e trocado Jesus para se realizar nisso. Família, sexo, casamento, realização, êxtase. Enfim, aqueles que são crentes são como os anjos, vivem como eles, querem ser ricos na parte que Deus opera, e são capazes de renunciarem à sua ordem material somente para serem salvos. Se eu pregasse isso na televisão, eu estava preso no dia seguinte pela opinião pública. Mas pregando isso para crentes aqui hoje, eles vão entender como eu,
que a alma não pode ser desvalorizada, desqualificada, porque nós queremos embelezar o nosso corpo. O corpo não vale mais do que a alma. A alma vale mais do que toda ordem material, ainda que necessária para também nos salvarmos, porque estamos aqui vivos para isso. Mas trocarmos essa parte que Deus opera a salvação, para queremos nos realizar como homens e pessoas e seres humanos, Jesus determina aí, não são crentes. Porque eles sempre vão preferir se casar, se dar ao casamento, quererem se realizar em alguma parte emocional, física, humana, porque não se preocupam com aquilo que é eterno. E por isso vão ser condenados por isso. Porque Jesus não tem o valor significativo que ele merece. Por uma sociedade materialista, ambiciosa, imoral, iníqua, onde para ela tudo se resume em dinheiro, sexo e poder. Não há mais espaço para Jesus. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Não há mais espaço para o que ele prega aqui neste mundo. As pessoas não estão mais querendo saber, ou se preocupar, ou ir investigar acerca das coisas eternas, não especulativas, aquelas que são confirmadas, porque estão inteiramente debruçadas a estender as suas vidas aqui. Enquanto nós buscamos a vida que está lá, reservada e guardada nos céus, por Cristo, aos fiéis que o esperam. Aleluia! Manderasto piosere que esterévia. Todos nós temos um preço a pagar para criar essa parte dentro de nós. Esse corpo espiritual, criado por Cristo dentro daquilo que é material, humano, o mais perecível, não será construído se nós não sacrificarmos aqui. Se semearmos mais nesta vida por intermédio da nossa realização, nós estamos demonstrando que Jesus não valeu a pena sofrer, irmãos, e se doar para nos salvar. Ele não veio para dar aos homens um castelo, um império, um reinado, um estado ou conquistas terrenas. Ele veio aos homens para dar a eles um lugar no céu, porque eles não são merecedores. E eu estou incluído nisso. Aí diga-se de passagem. Mas pastor, quanto que nós vamos ganhar então? Se a partir desse momento nós inaugurarmos uma obra em Cristo por intermédio da fé, o qual nossa parte seja moldada, regenerada em conformidade com o que Ele quer. Passamos a ter o sentido da santidade mais profunda possível do que está dentro de nós. Termos medo da condenação e da ira de Deus, do fogo do inferno, e por isso somos ativos na fé. O que eu vou ganhar, pastor, em Cristo? Se eu sacrificar estes bens patrimoniais e humanos que todos estão vendendo a sua alma lá fora para ter. A palavra de Deus diz que a recompensa que o Senhor preparou para os fiéis, que Ele vê obediência, é ter uma vida com Deus eterna e serem livres do fogo do inferno. Paulo diz que o recebimento de um salvo por Cristo, quando ele morre, é nestas condições que o texto de 1 Coríntios 15, versículo 53, versículo 4 fala. Quando alguém morre, o corpo é enterrado, mas a sua alma, o seu espírito, a sua parte eterna com Deus sobe ao encontro de Jesus no céu. E quando ele chega no reino de Cristo, ele é recebido por Jesus. E automaticamente, por ser salvo, ele ganha de Jesus uma parte sem corrupção e uma parte imortal. Sabe o que quer dizer isso? Que pessoas que aqui estão, que são aleijadas, cegas, paralíticas, mudas, defeituosas fisicamente, mas espiritualmente completas em Cristo, elas vão subir e vão receber o que elas não ganharam aqui. É disso que nós
nós estamos falando? A recompensa eterna se estende para todos os lados. Lados que nós não conseguimos atingir como pessoas normais. Vamos conseguir quando alcançarmos Cristo na glória. E eu lhe pergunto aqui, quem não tem um encontro marcado com a morte aqui? Quem que não vai se secar um dia aqui? Esta é a questão, não queremos pensar sobre isso, mas o Evangelho pensa por você, amigo. Ele pensa por você. E Ele manda você buscar de Jesus as orientações precisas. Porque é uma parte de você aí que é eterna, que você não deu para Jesus e não quer cuidar. E ao invés de você subir, você vai descer. Porque ignorou, subestimou, foi viver por si mesmo, foi viver por sua própria opinião, querendo uma independência que Deus não deu para ninguém. E um dia vai prestar contas diante dele. Mesmo que você negue para você isso hoje aqui. Mesmo que você diga que isso não é verdade. Um dia você vai morrer. Todos nós vamos morrer. E como dizia Paulo, e o que nós vamos levar daqui? Hoje nós cantamos um hino que dizia, subir, subir, subir. Sabe o que isso quer dizer? Até o ímpio vai ter a experiência de subir, porque a Bíblia fala que do pó o homem foi feito, mas a alma dele, do pó o homem foi feito, para o pó ele retornará. Mas a alma dele, essa parte dele, que ele não se preocupou, é de Deus e para Deus vai voltar. Todos nós vamos comparecer diante dele. Mas a preocupação aqui é, quem vai ficar? Ou quem vai ser jogado numa sala escura de sofrimento eterno? Porque a alma não morre. Essa parte nossa não pode ser enterrada. A igreja é feita de uma parte de Deus que é eterna. O crente é feito de uma parte de Deus que não pode ser enterrada, que não pode ser sepultada, que não pode ser condenada. Então Paulo parte do versículo 2 a tratar de um desejo característico do crente, do cristão. E ele diz o seguinte, e por isso nesse tabernáculo gememos. Por isso, nesse corpo espiritual, gememos. Nesse corpo material, gememos. Aspirando por sermos revestidos de Cristo, da habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, que ele está dizendo aqui, não porque queremos rejeitar, invalidar a obra de Cristo, mas por querermos sermos absorvidos por Ele, por querermos ser revestidos para o que é mortal, para aquilo que precisa ser absorvido pela vida. Paulo fala de um desejo característico no versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Toca na palavra revestimento. E lá em Romanos 13, 14, cenário. Revestimento no Evangelho quer dizer o seguinte, tudo aquilo que Jesus é, você precisa exercer espiritualmente. Fomos batizados em Cristo para sermos como Ele é. Como Gálatas 3, 27 também ensina. Mas lê Romanos 13, 14, pode ler em voz alta. Vamos lá? Então uma pessoa que ela ingressa dentro de uma igreja cristã, o pastor e ela têm um desafio. Estarem dirigidos a criar dentro dela algo que tenha a cara de Jesus. Porque é o que Deus vai requerer de todos nós aqui. Para essa salvação que nós viemos buscar aqui. Então há uma determinância de que todos aqueles que têm ansiedades
inspirações de servir Jesus devem ser revestidos dele. Mente, pensamento, opinião, desejo cristão. Porque não são opções, são carências, são ordenanças, e precisam ser realizadas, construídas dentro de mim. Eu estou há 10 anos dentro da igreja, por exemplo. Tive contato com a igreja, contato com o pastor. Na igreja católica se faz, catequese. Na igreja evangélica eu fiz batismo. Mas cheguei numa conclusão, que nenhuma das experiências religiosas que eu tive com o cristianismo, seja lá ou acolá, ou aqui, me fizeram espiritualmente ter algo próximo a esse Jesus que eu professo. E eu não falo de questão formal, falo de dignidade espiritual, falo de frutos, falo de perfil espiritual, falo de frutos espirituais, de virtudes espirituais, que a palavra de Deus fala, é o elemento que Deus precisa para não nos condenar, sermos revestidos de Cristo. Não é possível se nós não absorvermos e aceitarmos o que Ele nos pede. Há um desejo incontrolável na vida do crente. E qual é esse desejo, Paulo? Ele diz, de não sermos encontrados nus, envergonhados, despidos, em falta com Cristo. Se nós gememos, se nós choramos, se há aflição e desespero dentro de nós, não é pela falta da comida, não é pela falta da roupa, não é pela falta do dinheiro, não é pela falta das posses materiais que esse mundo se mata para ter. Se nós estamos tristes, aflitos, gemendo nesse corpo, nesta vida, é por estarmos em falta espiritualmente com Jesus. Se ele for crente, se ela for uma crente em Jesus, o desejo característico dela ou dele será o da culpa, o da cobrança, porque ela tem uma estimativa com Jesus, ser revestida de Cristo. E se ela for uma crente e ele for um crente, eles vão se dedicar ao máximo para que isso aconteça. Se não forem, vão ficar com carinha de crente dentro da igreja, enganando a si próprio que são salvos. Mas lembra aos amados aqui, a parte eterna de Deus não tem força humana, nem genialidade humana. A parte de Deus que está dentro de nós, eu me refiro aos salvos em Cristo, é feita de pedras celestiais, de alicerces que vêm do céu, irmãos, de princípios e valores que a iniquidade e o pecado estão arrancando de dentro da igreja, até na pregação daqueles que estão ali ministrando, envolvidos com o mundo, envolvidos com as coisas do mundo, com o Deus desse século que é o diabo. Como se nesse exato momento o interesse de Jesus, por intermédio da sua palavra, fosse fazer a igreja ser adequada a questões sociais, econômicas, políticas, filosóficas, antropológicas, seja como for. Deliram. Porque o evangelho que nós vimos sair, ouvimos da cruz, ele está totalmente empenhado a colocar dentro de nós a igreja que vai subir. Efésios 4:24 diz que o revestimento, da qual Paulo define como desejo característico do crente fiel, esse revestimento é feito de uma nova criação. Efésios 4:24, que ele determina, o velho homem se vai, e eis que o novo homem é feito segundo a vontade de Jesus Cristo. Como que essa experiência pode ser executada em nós se nós não queremos? Não existe isso. Pastor, ora por mim. A gente ora. Pastor, intercede pela minha vida. Nós intercedemos aqui.
Mas a construção disso, Jesus já definiu. É por intermédio daqueles que escutam a minha palavra e me obedecem. Eles são semelhantes àqueles homens que edificam a sua casa sobre a rocha. Não há possibilidade de alguém ser revestido aqui de Cristo ou de uma nova criação para a salvação, se ele não se doar, se ele não se dispuser, se ele não se sacrificar, se ele não valorizar, priorizar esta obra da qual Deus quer que ele seja rico. Não ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem consome. Não ajuntai tesouros na terra, me perdoem, aonde a traça e a ferrugem consome. Na terra, aonde o ladrão rouba. Ajuntais tesouros no céu, aonde a traça, a ferrugem não consome e o ladrão não entra. Do que Jesus falava? Do que ele falava e se referia? Que a obra que Deus precisa para nos salvar, irmãos, não vai ser ganha por nota financeira, queridos, mas por fé, amor e esperança em Jesus. Talvez você nunca tenha se voltado para isso como está sendo pregado hoje aqui, mas você não vai ouvir outra palavra saindo da boca do Senhor. Nós não passamos para um outro evangelho, não queremos um outro evangelho, não aceitamos um outro evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, se os anjos vierem pregando um outro evangelho, seja anátema aquele que ouvir. Se nós pregarmos um outro evangelho, que nós também sejamos anátema diante do Senhor, porque não há outra palavra que saia da boca dele senão esta: corra para erguer dentro de você essa parte de Deus que você precisa para se salvar. Caia aos pés de Jesus aqui nesta noite e busca este crente que você não é. Busca esse sentimento, busca este desejo espiritual. Vai em Cristo hoje e refolga esta parte que você perdeu, que você deixou o diabo levar por causa de descrença, de incredulidades, de iniquidades. Porque se você tivesse morto, eu não estaria pregando isso para você. Mas porque você está nesse corpo agora, eu posso pregar isso para você. O evangelho não é dos mortos, o evangelho é daqueles que estão vivos. Jesus não é Deus dos mortos, Ele é o Deus poderoso daqueles que estão vivos. E nós sabemos, amados irmãos, que aquilo que Paulo pregou por intermédio do evangelho que Jesus testemunhou, passa a ser colocado como sendo uma ambição celestial, uma ambição do crente. Eu não estou pregando fanatismo aqui, eu estou pregando amor, tá? Porque há muitos tipos de loucuras que já foram cometidas com o cristianismo que eu não quero fazer parte. Mas essa doação de coração, essa adoração, doação a Cristo, de consciência, de pensamento, de desejo, de anseios que eu tenho que dar. Essa é a parte que eu quero agora com Jesus, na minha vida. Prego há mais de 20 anos e não tenho o direito de dizer que eu sou salvo, você entendeu? Porque eu vou ser analisado quando comparecer diante desse tribunal. E todos nós vamos comparecer. Como disse ele no texto de versículo 10. Para prestarmos contas daquilo que nós fizemos por intermédio da vida. E ele não se refere só das iniquidades. Ele também se refere daqueles que excluíram Jesus das suas vidas. Paulo dizia a Filipenses, capítulo 3, versículo 18, que ele, triste, chorando, fala acerca daqueles que são inimigos na cruz. Porque a cruz que Paulo se refere foi um sinal de renúncia que Jesus viveu para nos salvar. E é um sinal de renúncia para nós, agora que tentamos ganhar Cristo. Inimigos da cruz quer dizer, inimigos desse evangelho que eu estou pregando. Falo daqueles que são inimigos da cruz com tristeza. Porque o seu Deus é o ventre, a sua glória é a perdição, o seu fim,
a sua opção sempre é a iniquidade. Eles não fazem questão nenhuma de buscar em Jesus aquilo que ele veio representar, uma nova criação, porque eles se sentem harmonizados com o que este mundo representa, são felizes com aquilo que são, valorizam as coisas materiais mais daquilo que é espiritual. E eu falo com tristeza acerca daqueles que negam a cruz de Jesus, mas nós temos uma pátria celestial, uma habitação celestial. O nosso lar está com Deus, o nosso lar está lá com Jesus. Nós falamos de um lugar para onde todo crente irá, aonde Jesus está e habita agora. Um dia nós estaremos com Ele, e quando chegarmos lá, Ele nos dará um corpo, uma alma, um coração como o dele. Agora, para sermos perfeitos definitivamente como Ele é, quando nos separarmos deste corpo que está aqui, essa porcaria chamada matéria, e fomos chamados para termos um encontro definitivo com Deus, passaremos a gozar, a viver, passaremos a experimentar coisas que neste mundo aqui não experimentamos. E essa é a nossa recompensa, essa é a nossa corrida, essa é a nossa jornada pelo encontro com Deus no céu, e sermos aceitos quando fomos chamados por Ele. Narra piazenesto postevia managai. Então eu vejo muitos pastores pregando sobre superação. Haverá um congresso, inclusive agora, durante esses dias, baseado em funcionalismo pastoral. Palestras econômicas, palestras psicológicas, psiquiátricas, palestras também de comportamento social. A igreja, ela se estruturou para fazer os homens funcionarem para este mundo, para a sociedade. Mas a Bíblia me diz aqui que a igreja fiel, ela se dedica por uma parte que Deus quer construir nas pessoas aqui, que só funciona para o crente que quer ir para o céu. E se esse cara for crente, como Paulo está falando, ele vai se sacrificar aqui nesse corpo. Pode ser capaz até de aprisioná-lo por coisas que não quer fazer. E uma delas eu posso dizer da minha parte: ser pastor é uma coisa que não me agrada, mas eu faço por amor ao meu Senhor. Porque quando eu chegar no céu e que eu for me encontrar com o meu Senhor, eu não quero que Ele tenha uma surpresa, um escândalo, de olhar para mim e não me reconhecer, você entendeu? Há até uma colocação na parábola das 10 virgens, sobre a lâmpada, a lamparina que as 5 insensatas não se preocuparam em acender, porque é uma analogia totalmente dedicada à necessidade do encontro com Jesus e a igreja, que quando isso acontecer, Ele vai querer olhar para você e saber quem é você. Então Ele precisa de luz no teu rosto, de confirmações, para Ele poder te receber. E o que aconteceu com aquelas que não puseram azeite na sua lâmpada? Se perderam. E quando chegaram, Ele não as reconheceu. Eram virgens, porque eram igrejas. Eram igrejas, mas não tinham a parte importante e eterna que Deus requer. E assim muitos estão dentro de instituições hoje, vivendo uma fé mentirosa, uma trajetória não cristã, vivendo uma fé artística,
fundamentada em coisas superficiais. E quando foram chamados para serem reconhecidos, vão ser recusados como se Deus nunca tivesse conhecido. Então fala-se de superação no meio evangélico hoje. Mas Paulo prega sobre superação. E o que ele fala? O que esse irmão prega para alimentar a igreja da sua época? Que ainda que esse corpo aqui, ele se desmanche. Que ainda que a nossa casa terrena, esse corpo, essa porcaria, se despedace. A nossa parte com Cristo triunfará. Ainda que o mundo caia na cabeça do crente para esmagá-lo na sua parte física, material. Há uma parte dele que o diabo não pode matar, que este mundo não pode carregar, que ninguém pode enterrar, que é uma parte que Deus construiu, que é eterna, gloriosa, porque são feitas com as pedras do céu, com as pedras do Evangelho, com as pedras de Jesus Cristo. Barrape anderas turra mando vos dar. Você pode ser o que está sendo pregado hoje aqui. Mas só se aquilo que você representa agora aí sentado nesse banco, você que está pela internet, for relativo a Jesus Cristo. E hoje, antes de vir para a igreja, eu fui procurar a palavra crente no Aurélio. Entrei lá. E haviam ali qualificações relativas a essa expressão. Mas no final, o pensador fez um drama. Crente para ele também poderia ser um adepto a uma seita evangélica. Eu falei, adepto a uma seita evangélica. Por que Aurélio está dizendo isso? Porque para ele o normal é ser evangélico. Um evangélico não pode ser um crente. E olha que o meu Aurélio é um dos mais antigos. Imagina esse novo que saiu agora aí, essa versão nova. Se ele já estava enxergando isso, que um evangélico não pode ser um crente, porque um evangélico ele segue modas, misturas, ele é feito de um composto, ele não é feito de uma obra singular. Por que as pessoas aqui dentro não conseguem enxergar isso? Amados, Jesus morreu para nos dar a oportunidade, a competência de que isso seja realizado. Mas só não está sendo feito, talvez na tua vida, porque você não quer ser esse crente. Esses dias mesmo eu vim aqui colocar uma exposição de uma mulher na nossa igreja, que ela dizia o seguinte: nós temos que orar para Jesus não voltar, porque se ele vier, e as pessoas que não estão preparadas? As pessoas estão tendo essa capacidade de quebrar a ordem, o fator Jesus Cristo, para beneficiar quem? O homem que está aqui, que não sabe o que quer ainda. Por isso que Jesus disse, a hora é chegada, amigo. E o relógio que funciona aqui é o relógio de Jesus. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. E nós temos que valorizar isso. Para nós, o espírito ser separado do corpo, se Deus quiser, para mim é uma coisa gloriosa. Estevão, quando foi martirizado e apedrejado por ser um crente em Jesus, enquanto os homens o matavam, que ele podia, sei lá, chorar, reclamar, se defender, bater, ele gritava, eu estou vendo meu Senhor no céu, de braços abertos, para me receber. E os homens diziam, ele está delirando. Não, não é delírio não. Ele está vendo aquilo que acontece com todo crente em Jesus. Jesus vem pessoalmente buscar aquilo que é dele. Glória! É honra! Porque mesmo que a gente não queira, um dia isso vai acontecer, as partes vão se separar. O que é espiritual vai se separar daquilo que é material. Queira você ou não. E o fato aqui, amados irmãos,
é que talvez hoje seja encerrado por determinação do Senhor Jesus a tua chance. Como também creio que nessa pregação o Senhor não levantou a moral de ninguém, nem a dignidade, nem a autoestima. A minha não foi. Me sinto um lixo. Mas sei que os crentes que ouviram essa pregação hoje aqui, eles vão sair hoje aqui dessa igreja mais ainda no desejo de querer buscar em Jesus essa obra que não se completou, que não foi consagrada. Vão lutar, vão perseverar, vão partir para cima das afrontas, porque são ambiciosos como eu, querem o céu, querem a eternidade, querem a salvação que está em Jesus. E como já dizia o meu Senhor, não se alegra porque os demônios vos se submetem, se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no céu. Nós temos da parte de Jesus muito mais do que uma autoridade espiritual. Nós temos um direito a ser exercido aqui, que é isso que tem que nos alegrar e isso que nós devemos amar e nos prender. Jesus, ele foi em busca de um coração hoje perdido, desorientado, confuso, alucinado, pervertido. E o encontrou aqui. E bateu na sua porta. E disse a esse coração: abre, porque eu quero entrar. E cear dentro desse coração contigo e tu comigo. Vamos criar essa parte que você não tem, que homem nenhum vai ter, se Jesus não entrar e não colocar. Vamos amar isso aqui, abrir e deixar que Ele seja quem Ele é, porque o preço vai ser muito caro para quem resistir, para quem rejeitar. Por isso, querido, não esqueça, a obra da salvação, ela não é uma obra feita por homens, mas uma obra feita por Deus, pela nossa liberdade, pela nossa aceitação. Deixa isso acontecer na tua vida. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, diz Paulo em Romanos 8. Quem está na carne não pode agradar a Deus, porque quem agrada a Deus é aqueles que estão dedicados ao seu espírito, ao seu coração, em servir a Cristo, em servir a Deus. Porque o reino da coisa vai ser cair na mão do Deus vivo, quando chegar aquele grande dia, que Ele nos chamar diante do seu tribunal, e for em busca dessa parte que Ele pagou na cruz. Ai de nós, se Ele não encontrar. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.